Meus caríssimos alunos da Fadivale, segundo período matutino, alunos da disciplina de Teoria Geral do Processo. Em aula passada, nós procuramos trabalhar a jurisdição contenciosa e a jurisdição voluntária. Estabelecemos um paralelo entre uma e outra a demonstrar a existência na litigiosa de um conflito de interesses e na jurisdição voluntária pela inexistência de qualquer conflito. Veja que, por N vezes dito, o direito não socorre os que dormem. Então você vai exercer o seu direito subjetivo, o seu direito de ação, até porque está consagrado na Constituição Federal de que qualquer lesão ou ameaça ao direito, o direito não pode te impedir que você venha a valer da máquina estatal. Então, quando você bate às portas do Poder Judiciário, você quer ter uma resposta. Independentemente da competência, em razão da matéria, do lugar, você vai exercer o seu direito. Se a questão versa sobre conflitos, na ordem trabalhista, na Justiça do Trabalho. Se a questão envolve um ente federativo, na Justiça Federal. Se for questões cujas demandas não venham a demandar maior grau de complexidade, e em causas de menor complexidade e valores até 40 salários mínimos, juizado especial civil. Entretanto, esse direito consagrado pela Constituição Federal, ninguém poderá retirá-lo. Então, quando você bate às portas do Poder Judiciário, você quer ter uma resposta. Você quer ter uma sentença, uma decisão. O trabalho do juiz se exaure com a prolatação de uma sentença. Se eventualmente houver um recurso, vai para as instâncias superiores, como dito outrora. Já que o juiz, ele não é parte no processo, mas ele é sujeito do processo. Porque partes no processo são aqueles que estão demandando, e o juiz é sujeito do processo, ao juiz cabe sentenciar e despachar. A ele, em razão do seu livre-arbítrio, do seu convencimento, pelo princípio da persuasão racional, ele vai dar o direito a quem de direito lhe for, ou vai retirar o direito daquele que não tem o direito. Então o trabalho dele se exaure com uma sentença. Mas já que o juiz é a parte principal, será que ele tem conhecimento? Ele tem o domínio? Ele é absoluto? Ele vai se valer de alguns auxiliares? Então surge a figura aí dos chamados auxiliares da justiça. Mas que auxiliares são esses? O que são auxiliares da justiça? São aqueles que cumprem, sob as ordens do juiz, decisões, ou desenvolvem atividades de auxílio, praticando atos de movimentação e preparação do processo para a consecução de seu fim, que é o de viabilizar a prestação jurisdicional. Vicente Greco até nos ensina que a figura central do juízo é, evidentemente, o juiz. Todavia, a sua atuação depende de órgãos de apoio, em caráter permanente ou eventual, para a prática de determinados atos. Veja, de caráter permanente ou eventual. Então, os auxiliares da justiça são aqueles que, sob as ordens do juiz, praticam atos. E diante desta manifestação doutrinária, se nós buscarmos o Código Processual Civil, no seu artigo 149 subsequentes, estabelece que são auxiliares da justiça, além de outros, cujas atribuições sejam determinadas pelas normas de organização judiciária, o escrivão, o chefe de secretaria, o oficial de justiça, o perito, o depositário, o administrador, o intérprete, o tradutor, o mediador, o conciliador judicial, o partidor, o distribuidor, o contabilista e o regulador de avarias.
Então, dentro do rol contido no artigo 149 do Código Processual Civil, nós vamos destacar aqueles chamados auxiliares, que são os principais. Destaco a figura do oficial de justiça, né? E também do escrivão, chamado chefe de secretaria. Tais serventuários são do quadro permanente, ou seja, qualquer que seja a natureza da demanda, vai existir um oficial de justiça que na linguagem antiga chamado pernas da lei, pernas leges, ou meirinho, conforme alguma doutrina francesa diz, que é aquele encarregado de cumprir as diligências. Então cabe a ele proceder às intimações, proceder às citações, fazer os pregões, auxiliar o juiz naquilo que é necessário, ressaltando que todos os atos praticados por ele deverão ser certificados. E a certidão lavrada pelo oficial de justiça goza de presunção juris tanto. Então, cabe prova em contrário. No outro lado, nós temos o escrivão, chamado chefe de secretaria, que é o encarregado de proceder à marcha processual. Esse também ele coordena, pratica atos de organização dentro da secretaria, auxiliar direto, cujas competências estão elencadas a partir do 149 seguinte do CPC. Também tais certidões gozam de presunção juris tanto. Também existem outros auxiliares, como, por exemplo, o tradutor, o perito. Então, esse tradutor e esse perito estão no rol de auxiliares do quadro não permanente, porque não são todas as demandas que requerem um perito. Não são todas as demandas que requer a existência de um tradutor, vez que só em causas que demandam em passar para o nosso vernáculo, passar para o nosso idioma, documentos que são redigidos em outra linguagem. Há aquele que cabe pegar a linguagem dos surdos mudos e transportar para o juiz, numa audiência, para que ele possa formar o seu livre convencimento. Então, perito, tradutor, oficial de justiça, escrivão, são auxiliares do juiz. O depositário, que é aquele encarregado para guardar as coisas que porventura estivessem sob júdice, para que quando o Estado juiz exigir a sua presença, né, ele está apto. Mas nem todas as cidades existe um depositário fiel. Existe também o distribuidor, que é aquele encarregado de proceder à distribuição dos processos para que o juiz não trabalhe mais que os outros, para que todos eles tenham o mesmo número de demandas. Então nós percebemos que o juiz não trabalha sozinho. E em razão de se valer desses auxiliares do juízo, esses auxiliares dele, é que vai chegar a um ponto final, que seja a sentença. Daí a importância de ter que ter oficiais de justiça, do chefe de secretaria, tradutor, perito, mediador e outros auxiliares. Uma doutrina acurada, em qualquer livro de teoria geral do processo, e para tanto eu vou me encarregar de dar para vocês referendar algumas doutrinas oportunamente para que vocês acompanhem. Mas não deixe de fazer uma leitura no Código Processual Civil, no que é pertinente aos auxiliares da justiça, ok? Muito obrigado.